Olá, comunidade ICL, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon, dia 16 de maio, agora pontualmente 7 horas da manhã dessa quinta-feira. Muito bom dia para você que já está no carro, rumo ao trabalho, para você que está acordando agora na sua cama, para você que já está no trabalho, para você que está voltando para casa depois do trabalho. Muito bom dia para todas e todos vocês, tá bom? Vamos começar o dia aqui com o Desperta ICL no ar pelas redes do Edu Moreira, do ICL no YouTube e pelos nossos afiliados também via rádio, via televisão, onde o jornalismo do ICL Notícias alcança os 4 cantos desse nosso mundo, tá bom? Gente, muito bem, muito bom dia. Vamos começar aqui hoje. Eu quero trazer uma notícia aqui, basicamente de utilidade pública, para vocês, tá? Que é o seguinte, no site do iclnoticias.com.br, vocês já sabem, o site sob o comando do Chico Alves traz o melhor jornalismo do país, muitas vezes antecipando em 1, 2, 3 dias, o que vocês verão em outros veículos de comunicação. Então, tem que ter esse hábito, acordou de manhã cedo, acessa iclnoticias.com.br, você estará bem informado, terá acesso às principais notícias do dia no país, no mundo, e também tem aquele time de craques, de colunistas aí, Gilda Alpiva, o Chico Sá, o próprio Chico Alves escreve, a Vivian Mesquita, enfim, Gessé, Souza, time de craques aí absolutos do ICL, tá bom? Gente, essa notícia aqui é para você que tinha uma passagem para o Rio Grande do Sul. As passagens para o estado podem ser remarcadas ou reembolsadas sem custo. A ANAC suspendeu as vendas para voos com origem ou destino em Porto Alegre. Como vocês sabem, o aeroporto de Porto Alegre está absolutamente tomado pela água. É difícil, a gente não tem uma previsão de quando isso deve ser liberado. Isso deve demorar aí pelo menos mais alguns meses. A expectativa é que o aeroporto em Porto Alegre esteja fechado por mais 3 meses, possivelmente, tá? Então, os passageiros que precisarem, esse texto é da colega Sabrina Craide, da Agência Brasil, os passageiros que precisarem remarcar voos comprados com destino final para o Rio Grande do Sul não terão que pagar valores adicionais para mudar a data da viagem. Além disso, o reembolso ou crédito das passagens por cancelamento de voos com destino final alterado será total, sem cobrança de taxas. O estado passa pela pior tragédia climática da história, após fortes chuvas alagarem quase 90% das cidades. As mudanças estão valendo desde o dia 11 de maio, começo dessa semana, quando as companhias aéreas foram oficiadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, sobre os procedimentos a serem observados. Novos voos da malha aérea emergencial para o interior do estado começaram a operar essa semana. O Salgado Filho, que é o aeroporto internacional de Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado após ter sido atingido pelas enchentes no início do mês. Está aí as imagens, para você que só me escuta no rádio ou não está vendo a imagem, tem uma foto do Salgado Filho absolutamente tomado pelas águas, entre as escadas rolantes, a estrutura do aeroporto absolutamente tomada pelas
enchentes, tá? Então, segundo a ANAC, gente, não haverá custo para a remarcação dos voos com prazo de até 1 ano da data original. A opção de reembolso do valor da passagem deve ser oferecida ao passageiro também em dinheiro e não apenas em crédito para utilização futura. As empresas aéreas devem se empenhar para, dentro do possível, transportar os passageiros para o aeroporto mais próximo do local de interesse deles. A prioridade de atendimento é para os passageiros com bilhetes já emitidos, tá bom? Então, para você que tem passagem agendada, comprada, tá aí, fica o aviso de que as passagens para o Rio Grande do Sul podem ser remarcadas ou reembolsadas sem custos, tá bom? Gente, bom dia, 7 horas e 6 minutos para você que me acompanha agora, para você que chega agora no Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon, quinta-feira, dia 16 de maio, 7 horas e 6 minutos. Eu acabei de falar que as passagens para o Rio Grande do Sul podem ser remarcadas ou reembolsadas sem custos. Então, para você que chegou agora e que tem passagem marcada para o Rio Grande do Sul, o Salgado Filho, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, está absolutamente tomado pelas águas. Ele deve ficar fechado por volta de 3 meses, período indeterminado ainda. Você pode remarcar ou ser reembolsado na sua passagem sem custo, tá bom? A ANAC já oficiou as companhias aéreas, então esse é o teu direito, faça valer o seu direito, tá bom? Gente, eu trago uma notícia aqui do colega Thiago Bonfim, no UOL, publicada ontem à noite, 8 horas e 3 minutos, 20 horas e 3 minutos, que poderia parecer um alívio cômico para a situação que a gente vive, mas infelizmente não é. E eu trago isso para demonstrar a inépcia de alguns parlamentares, de vereadores, de deputados, de governadores, tá bom? Aliás, entre ontem e hoje foi um show desse tipo de coisa. Jornalista dizendo que ela entende a situação no Rio Grande do Sul porque ela teve as joias dela roubadas. Como eu não gosto de ficar dando indireta, eu vou direto ao ponto. Quem disse isso foi a Eliane Cantanhede na Globo News, tá bom? Ela fez uma fala que repercutiu muito nas redes sociais, no qual ela basicamente disse que ela entende a situação do povo gaúcho porque ela teve as joias dela roubadas no Natal de 2023 e isso foi doloridíssimo. Isso é o que disse a Eliane Cantanhede na Globo News, tá bom? E aqui o vereador do Rio Grande do Sul que propôs derrubar árvores para evitar os deslizamentos. É isso mesmo que vocês ouviram. O vereador Sandro Fantinel, do PL do Rio Grande do Sul, disse na terça-feira, em sessão na Câmara de Caxias do Sul, que vai propor uma lei que visa derrubar árvores e mata nativa no município para evitar desastres, segundo ele. O vereador diz que o peso das árvores, entre aspas, perdão, gente, o peso das árvores causa deslizamento. O Sandro Fantinel afirmou que vai propor uma lei para a retirada da vegetação 5 metros para cada lado, entre aspas também, segundo ele, das estradas principais de Caxias do Sul. Abre aspas para o vereador. Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. O que é que vale? A vida humana. Fecha aspas pro Fantinel. O Rio Grande do Sul estaria sofrendo com um desastre por ter muito verde, diz o vereador. Ele também diz que as leis ambientais são extremas no estado e atualmente impedem o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, aí ainda tem aqui na matéria do UOL, ambientalista não vê medida de vereador como
a solução, né? Você tem entrevista com um outro vereador, o Rafael Bueno, do PDT, que é formado em geografia. Ele afirmou que o Fantinel estaria vendo muito vídeo de WhatsApp e espalhando mentiras. Abre aspas para ele, para o Rafael Bueno do PDT. Como é que o senhor faz incentivo ao desmatamento? Questionou. E aí tem o UOL entrevistou o Michael Becker, né, que defendeu que a proposta de Fantinel apenas causaria mais problemas ao excesso pelas estradas, né? Retirando árvores, o solo fica mais suscetível à erosão. E por que eu trouxe o que pode parecer uma piada para você que me escuta nesse momento? Porque isso é muito sintomático da forma como toda a extrema-direita nacional se organiza, tá bom? Então são falas absurdas que não tem nenhum lastro científico. Esse senhor é um representante do povo e ele se sente confortável para vir a público dizer que a solução para a crise climática e para os deslizamentos é acabar com as áreas de preservação, derrubando árvores e derrubando as áreas verdes do estado para evitar os desastres, tá bom? Então pode parecer piada, mas não é. E além de não ser piada, você tem muitos parlamentares e muitas figuras públicas que se conduzem dessa maneira hoje no Brasil. Infelizmente, sem nenhum lastro científico, de uma forma absolutamente irresponsável e segundo o nível de cretinice que o querido Sandro Fantinel, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou nessa ocasião, tá bom? Gente, vamos lá. Às 7h12 nesse momento. Muito bom dia para você que chega agora ao Desperta ICL. Até aqui eu já tratei de como vocês podem, você que tem passagens agendadas para o Rio Grande do Sul, você pode remarcar ou reembolsar essas passagens sem custo. E como o vereador Sandro Fantinel, do PL do Rio Grande do Sul, sugeriu derrubar árvores e acabar com as áreas verdes do estado para combater os deslizamentos e a crise climática. É isso mesmo que você ouviu, você não está com sono e entendeu errado. Essa foi a proposição do vereador Sandro Fantinel e ele sugeriu isso no púlpito, tá? Ele não disse isso numa conversa, num bar com os amigos, ele sugeriu isso se referindo de fato à municipalidade que o elegeu, tá bom? Gente, texto da colega Júlia Carvalho, que foi publicado nessa madrugada, foi atualizado às 6 horas na madrugada do dia 16 agora, após passagem de frente fria, chuva volta a Rio Grande do Sul nessa quinta, hoje, volumes não devem superar 100 milímetros, ainda assim é muita água, gente, 100 milímetros para um único dia é muita água, não é brincadeira, tá bom? Diz o texto da colega Júlia. Com o afastamento da massa polar, temperaturas voltam a subir no sudeste e em partes do centro-oeste. Nova onda de calor deve atuar até dia 20 de maio, ou seja, nos próximos 4 dias. Depois da passagem de uma frente fria, que enfraqueceu o bloqueio atmosférico que atua sobre o Brasil desde 22 de abril, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul hoje, nessa quinta, dia 16. A atuação da massa de ar polar permitiu que os últimos dias tivessem predomínio de sol e que a chuva desse uma trégua na região. Mas, com o deslocamento da frente fria para o oceano, o estado volta a ter condições de tempo mais instável. Segundo a Climatempo, outros 2 fatores devem contribuir para as chuvas na região. Influência de um fluxo de umidade vindo da Amazônia
e condições instáveis da atmosfera. Com isso, o dia deve ter céu nublado em todo o estado e chuva principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul. Vinícius Lucírio, meteorologista da Climatempo, comenta que a condição não deve ser tão extrema quanto a que foi observada na última semana. Apesar da previsão ser de uma chuva não tão intensa, ainda há risco de chuva forte, em especial no norte do estado. A diferença é que a duração deve ser menor, com as áreas de instabilidade se deslocando já a partir de amanhã, sexta-feira. Tá bom? Segundo o meteorologista, entre hoje e amanhã, quinta-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 17, os volumes médios registrados devem ficar entre 60 e 100 milímetros no norte do estado. A chuva mais forte deve atingir, inclusive, a Serra Gaúcha, deixando toda a região em alerta, ou seja, isso ainda é muita água nessa região. E já na Grande Porto Alegre, a chuva deve ser fraca a moderada, os acumulados devem ficar entre 30 e 50 milímetros. Na sexta-feira, uma nova frente fria deve contribuir para a condição de tempo instável no Rio Grande do Sul. A chuva deve aumentar no fim de semana no norte, inclusive nas cabeceiras dos rios importantes que fazem parte das bacias do Taquari, Alto Jacuí e Uruguai. Então, infelizmente, ainda existem chuvas agendadas, previstas, para essa região. Isso com o solo já encharcado por conta dos grandes volumes de chuva registrados nos últimos dias. Com a volta dos temporais, gera um alerta para a piora das inundações. O Lucírio, esse meteorologista, ele explica que em condições normais, os acumulados esperados não seriam suficientes para provocar grandes transtornos. Contudo, com a situação já frágil do solo e com os níveis das bacias muito elevados, qualquer nova chuva pode sim representar um problema, tá bom? Gente, 7 horas e 17 minutos nesse momento. Bom dia para você que chega agora ao Desperta ICL. Hoje, dia 16 de maio, quinta-feira, comigo, César Calejon. Vamos pro Sul 21. Eu venho acompanhando sistematicamente o trabalho que o time do Sul 21 tem feito na cobertura da tragédia. Eles têm feito um trabalho muito bom. Esse texto é do colega Luiz Gomes. Lula anuncia benefício de R$ 5.100 para cada família atingida por enchentes no Rio Grande do Sul. Ao apresentar novas medidas de apoio, o governo federal também se comprometeu a garantir moradia para quem perdeu sua casa nas enchentes, tá? Eu vou correlacionar isso com uma análise que me chamou a atenção, e vocês sabem que aqui no ICL, no Desperta ICL, no ICL de forma mais ampla, a gente trabalha com pensamento crítico, a gente trabalha analisando as notícias e não só noticiando. Tem uma análise, veja, eu acabei de dar conta para vocês através desse texto do Luiz Gomes no Sul 21, que o Lula anunciou um benefício de R$ 5.100 para cada família atingida nas enchentes do Rio Grande do Sul, que ele apresenta novas medidas de apoio. O governo federal também se comprometeu a garantir moradia para quem perdeu as suas casas nas enchentes. O Lula anunciou um montante de 50 bilhões com B de bola para antecipar programa social, para restituição de imposto de renda, para subsídio à agricultura, sobretudo a agricultura familiar, aos empresários. A Dilma Rousseff anunciou transferência de recurso na ordem de 5 bilhões de reais, tá bom? E aí a gente tem uma figura como o William Vac, no Estadão, dizendo: Lula quer enfrentar situações inéditas com velhas ideias, tanto na tragédia do Rio Grande do Sul quanto na Petrobras. Ou seja, para o William Vac, isso é ideia velha, tem que auxiliar.
as pessoas, isso não faz o menor sentido. Lembra muito a abordagem do próprio Eduardo Leite, que justiça seja feita, se desculpou depois daquela fala trágica dele, na qual ele diz que as doações ao Rio Grande do Sul estariam atrapalhando o comércio local. Pelo menos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, justiça seja feita, reconheceu o erro, pediu desculpa e decidiu tocar a vida. Algo que, por exemplo, o senhor William Vac jamais fez na história dele. O William Vac, vamos lembrar, é um sujeito que fez uma fala abertamente racista, tá bom? Isso não sou eu que estou dizendo. Ele foi flagrado no ar, ele não sabia que ele estava ao vivo, alguém buzina e ele simplesmente diz que abre e fecha aspas, isso é coisa de preto, disse o senhor William Vac, que teve uma fala abertamente racista, criticando o Lula. Ele se sentiu confortável para criticar o Lula, porque o Lula teria velhas ideias, tá bom? Então, um jornalista do Estadão, colunista do Estadão, que teve uma fala abertamente racista, veiculada no ar, dizendo que o Lula tem velhas ideias para confrontar a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, porque o Lula estaria organizando toda uma série de medidas de auxílio, e a gente sabe, para a mentalidade ultraliberal de figuras como o senhor William Vac, eles entendem isso como assistencialismo, você não pode dar o peixe, você precisa ensinar a pescar, e todo esse tipo de baboseira que com frequência a gente tem que escutar dessa gente, tá bom? Então tá aí o texto do Luiz Gomes, no Sul 21, que dá conta de que em evento público em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o presidente Lula e ministros do governo federal anunciaram nesta quarta-feira uma nova leva de medidas a serem tomadas para o enfrentamento dos impactos das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. As medidas anunciadas hoje são direcionadas para auxiliar a recuperação das famílias atingidas, sendo as principais medidas a criação de um benefício de R$ 5.100 a ser pago em parcela única para cada família e a promessa de garantir a reconstrução ou uma nova moradia para quem perdeu a sua casa, tá bom? Responsável por fazer o anúncio das medidas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que esta é a terceira etapa de medidas que estão sendo tomadas, sendo a primeira referente ao apoio nas operações de resgate e a segunda um conjunto de medidas econômicas, como a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 36 meses e de oferta de crédito, tá bom? Então, gente, está estimado que esse programa irá atender cerca de 240 mil famílias, com esse auxílio de R$ 5.100, né, com um custo estimado de 1,2 bilhão de reais. Além do benefício, o Rui Costa afirmou que os moradores de cidades atingidas, seja por situação de calamidade ou emergência, poderão sacar o saldo do fundo de garantia até o valor de R$ 6.200, sem a limitação de que o último saque tenha sido feito nos últimos 12 meses. Será feita a antecipação do pagamento do Bolsa Família no dia 17 de maio, amanhã. Tá? O ministro destacou que o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo uma busca ativa para cadastrar novas famílias no Rio Grande do Sul e que 21 mil já foram incluídas no programa. Também será feita a antecipação para o pagamento imediato do abono salarial para moradores do estado, bem como os desempregados receberão 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego. Até 31 de maio, pessoas que já fizeram a declaração do imposto de renda no estado poderão receber a restituição.
um investimento estimado em 1,1 bilhão de reais. Pessoas que têm financiamentos imobiliários pelo FGTS ou pelo Minha Casa Minha Vida terão o pagamento das parcelas suspensos por 6 meses nas cidades atingidas, bem como novos contratos de financiamento começarão com carência de 6 meses, tá bom? 180 dias. Assim como o presidente Lula havia antecipado ao chegar no estado ontem, na quarta-feira, o Rui Costa, gente, também reforçou a promessa de que o governo federal irá garantir que as pessoas que perderam a casa terão uma nova moradia. A gente vai trabalhar um pouco mais disso aqui para frente também, mas diz o texto do Rui Costa, o presidente Lula está garantindo que as casas que foram perdidas na enchente, aquelas que se encaixam dentro do perfil do Minha Casa Minha Vida 1 e Minha Casa Minha Vida 2, dentro do mesmo padrão de renda, 100% dessas famílias terão suas casas garantidas pelo governo federal, afirma o Rui Costa. A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é voltada para famílias com renda familiar de até R$ 2.640 por mês e a faixa 2 voltada para quem tem até R$ 4.400 de renda por mês, tá? Então, pro William Vac, tudo isso são métodos, são ideias antigas, são velhas ideias, tá bom? E o Lula não é um cara original na forma como ele endereça tragédias climáticas e situações de calamidade, segundo o William Vac escrevendo pro Estadão, tá? Então, o evento também formalizou a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que passa a ser ocupada pelo ministro Paulo Pimenta. Ele deixa a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que é a SECOM, para acompanhar os trabalhos de recuperação do Estado, aspas para o Pimenta. O trabalho do governo federal, orientado pelo presidente Lula, é suplementar ao trabalho do governo estadual e das prefeituras municipais. Tenho consciência dos desafios que vive o nosso estado e não podemos falhar de maneira alguma, fecha aspas, pro Paulo Pimenta, que agora assume essa difícil, complicada, complexa tarefa de coordenar a reconstrução do estado junto com o poder público municipal e estadual, como ele ressaltou aqui, tá bom? Gente, 7 horas e 28 minutos, ainda no Sul 21, bairros pobres foram os mais atingidos pela enchente na capital e região metropolitana. Mapa do Observatório das Metrópoles comprova que a crise climática costuma afetar de modo mais severo as populações mais vulneráveis, tá? E aqui tem um mapa para você que só me escuta nesse momento, mostrando a renda média em salários mínimos, a inundação em 6 de maio, divisa dos municípios, e te dando conta como os bairros mais carentes são os mais afetados pela tragédia climática, porque com frequência surge esse raciocínio de que estamos todos no mesmo barco, a crise climática afeta a todos de maneira igualitária, e não é verdade, gente. Nada afeta a nossa espécie de forma isonômica, tá bom? Evidentemente, os arranjos sociais estão organizados de forma que quem tem menos sempre vai sofrer mais pelo que quer que seja. A metáfora boa é o seguinte: não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade. Isso talvez sim. Agora, algumas pessoas estão amparadas pela estrutura de um navio transatlântico e outras pessoas estão à deriva, nadando sem um único bote salva-vidas no mar. Essa é precisamente a metáfora, tá bom? Então,
A sobreposição dos mapas, diz o texto do colega Luciano Veleda, pro Sul 21. A sobreposição dos mapas das áreas que inundaram em Porto Alegre e em cidades da região metropolitana, com os dados de renda do Censo Demográfico de 2010 e dados do Censo 2021, porque os dados do Censo 2021 ainda não estão disponíveis, confirma uma realidade já apontada por ambientalistas e pesquisadores há bastante tempo. As regiões mais atingidas pela enchente são aquelas que concentram principalmente as populações de baixa renda. Não é novidade que os eventos climáticos extremos afetam com maior impacto a parcela da população mais vulnerável socioeconomicamente, que muitas vezes se vê obrigada a morar em áreas de risco ou em habitações menos resistentes. Dessa vez, entretanto, ainda que a monumental enchente que devastou boa parte do Rio Grande do Sul tenha causado perdas materiais e humanas em classes de renda num espectro mais amplo, o fenômeno se repetiu. O trabalho realizado por André Augustin, pesquisador do Observatório das Metrópoles em Porto Alegre, usou como referência a inundação do dia 6 de maio, ainda que ele ressalte que os piores momentos de determinados bairros aconteceram nos dias seguintes. Abre aspas para o André Augustin. O resultado não teve surpresa, mostrou o que todo mundo já falava, comenta Augustin, tá bom? O pesquisador acredita que o fato de usar dados do Censo Demográfico de 2010, portanto, de 14 anos atrás, não chega a ser um problema para a avaliação. Isso porque os bairros mais ricos naquele ano continuam sendo os mais ricos agora. O mesmo ocorrendo com os bairros mais pobres. Então, esse é o grande problema, gente, que a gente vive no começo do século XXI. A gente tem uma minoria que é responsável, uma minoria mesmo, tá, gente? Tô te dizendo aí na casa de talvez 100, 150, 200 mil pessoas, considerando um escopo total de quase 8 bilhões de seres humanos. A essa altura, você deve ter uma parcela absurdamente ínfima da população, 150, 200 mil pessoas que são as principais responsáveis pela emissão de CO2, lançando CO2 na nossa atmosfera, o que agudiza o aquecimento do planeta e, consequentemente, agrava os eventos extremos e essas mudanças climáticas que a gente vem registrando, principalmente ao longo do século XX, nos últimos 70, 80 anos para cá, tá? Existem dados científicos, a despeito do que os negacionistas alegam, que correlacionam inequivocamente a atuação humana desde a primeira revolução industrial para cá com o aquecimento do planeta e com as mudanças climáticas, com as tragédias climáticas que a gente vem registrando desde então. Essa é a tragédia da nossa época, do modelo de sociabilidade que a gente vive nesse momento, que a gente tem uma parcela ínfima da população desfrutando de jatinhos, de iates, de festas nababescas para todos os efeitos, aquecendo o planeta, promovendo todo tipo de comprometimento da nossa atmosfera e, no fim do dia, quem enfrenta a consequência mais séria são as parcelas mais empobrecidas dos nossos arranjos sociais que ficam embaixo d'água ou enfrentam secas ou enfrentam todos os tipos de situações que remetem à calamidade pública, tá bom? Gente, texto do colega Fábio Vitor, publicado ontem, 11 horas da noite, na Folha de São Paulo. Não há imóveis disponíveis em Porto Alegre para tantos desabrigados, diz o Sebastião Melo, que é o prefeito da cidade. Ele pede que o governo federal lidere mutirão habitacional e se defende de críticas por omissão na prevenção contra enchentes. Então, das tantas questões urgentes e graves com as quais precisa lidar
em meio à tragédia das enchentes, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirma que a mais difícil e prioritária é a definição de como irão morar os cerca de 15 mil desabrigados na cidade. Abre aspas para ele, não tem imóveis disponíveis nesse momento. Né? Ele calcula que o total de pessoas que necessitam de um novo lar na capital, cidade com o maior número de residências atingidas, deve chegar a 30 mil e conta que pediu ao governo federal que comande um plano de habitação para tanta gente. Daí a importância, essa demanda do senhor Melo denota a importância de ter um Estado forte para reagir em momentos de calamidade pública ampla, como é essa que acomete o Rio Grande do Sul nesse momento. O Demore vem trabalhando muito isso com vocês também, para que a gente tome um certo cuidado, para não cair na esparrela de que o Estado não serve para nada e que é o povo pelo povo. É óbvio que é louvável e nos comove e nos emociona o nível de solidariedade que o povo gaúcho tem demonstrado nesse momento e que isso serve para amenizar a crise que a gente enfrenta nesse momento. Enquanto nação, eu digo mesmo, tá? Agora, a atuação estatal é imprescindível, não se enganem. No momento em que tem 30 mil pessoas precisando de moradia, o Sebastião Melo vai pedir ajuda para o governo federal. E ele deve pedir ajuda ao governo federal. O Estado existe, gente, isso é muito importante que seja dito. O Estado existe por um motivo princípio central, por um motivo central, que é exercer a sua função fornecendo moradia de qualidade, infraestrutura civil de qualidade, saúde, educação. Tudo isso não é uma invenção de esquerdistas progressistas. São parâmetros consagrados na nossa Carta Magna, inclusive, tá? Então, existe aquilo que são as atividades fim do Estado. É por isso que, para questões absurdamente sensíveis, né, como fornecimento de água, fornecimento de luz, ou fornecimento de infraestrutura civil de uma forma mais ampla, você não pode ter a iniciativa privada de forma monopolista, porque a iniciativa privada age no sentido de ter lucro, única e exclusivamente. E num momento desse de crise, vai deixar as pessoas à deriva. Então você precisa de um Estado forte, você precisa de estatais fortes, que em determinado momento sejam até capazes de assumir um determinado tipo de prejuízo para que as pessoas tenham onde morar, para que as pessoas tenham o que beber, para que as pessoas tenham comida nas suas mesas, tá bom? Porque a iniciativa privada não vai assumir lucro para botar água para as pessoas tomarem, para botar comida na mesa das pessoas, para levar energia elétrica ou para colocar um teto sobre a cabeça das pessoas. Tá? Não vai fazer. Se depender da iniciativa privada, essas pessoas vão passar toda sorte de necessidades, tá bom? Então essa é uma questão importante que o governo Lula, esse texto é da Júlia Chaib e da Idiana Tomazelli, foi publicado ontem também na Folha de São Paulo, vai comprar imóveis em cidades do Rio Grande do Sul para dar aos desabrigados. Tá? Então, a medida foi anunciada ontem, na quarta-feira, dia 15, pelo chefe do Executivo, presidente da República, o Lula, que viajou pela terceira vez ao Estado. Então, a medida que foi antecipada pela Folha foi anunciada ontem pelo chefe do Executivo em viagem a São Leopoldo, cidade a cerca de 35 quilômetros de Porto Alegre e uma das afetadas pela enchente, tá bom? Então, tá aí. As outras medidas eu já li com vocês aqui, né? Tem esse Vale Reconstrução, por exemplo, deve envolver um repasse total de 1,2 bilhão, como eu disse para vocês. O valor é o suficiente para
contemplar 235 mil famílias. Ou seja, esse nível de resposta robusta que a gente está vendo o governo federal organizar, não vai ser organizado por Luciano Hang, não vai ser organizado por Pablo Marçal, não vai ser organizado por absolutamente ninguém que não seja o governo federal do Brasil. Tem força, tem fôlego e, nesse caso, tem demonstrado coesão e ímpeto político para organizar o que o povo gaúcho precisa nesse sentido. Então, de novo, a solidariedade do povo gaúcho é absolutamente louvável, ela é muito bem-vinda e ela ajuda, sim, a mitigar o sofrimento que o Rio Grande do Sul está enfrentando nesse momento. Mas ela não pode jamais ser utilizada para dizer que o Estado não serve para nada, porque isso é uma esparrela, isso é uma mentira, isso tem uma agenda política por trás disso muito clara e que essa ideia deve ser rechaçada, porque a atuação do poder público em diferentes níveis, seja no nível municipal, estadual ou federal, é imprescindível no momento de crise, em todos os momentos, para todos os efeitos, tá bom? Mas sobretudo quando a gente tem uma situação de calamidade pública como essa que várias municipalidades do Rio Grande do Sul enfrentam nesse momento, tá? Gente, 7h41. Isso é preocupante também e eu quero deixar registrado aqui. Isso foi texto do colega Marinho Saldanha, publicado nessa madrugada no UOL. Rachaduras ameaçam barragem e deixam 5 municípios em alerta no Rio Grande do Sul. Rachaduras em estradas, em um hotel e em casas nos arredores da barragem do Salto, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, ocasionaram um alerta para a chance de deslizamento que poderia atingir 5 municípios da região. Deslizamento de encosta pode gerar uma onda ao atingir a água da barragem. Os municípios de Gramado, Canela, atenção, os municípios de Gramado, Nova Petrópolis e Vale Real, além do distrito de Vila Cristina, estão na rota das consequências do eventual problema. De novo, os prefeitos dessa municipalidade, os vereadores, as figuras públicas, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Vale Real, além do distrito de Vila Cristina, vocês estão na rota de possíveis consequências de um eventual problema, considerando rachaduras em barragens e deslizamento de terra, tá bom? Tudo começou a partir das rachaduras que apareceram em estradas e casas da região da barragem. O deslocamento da terra alertou a prefeitura, que procurou a CEEE Geração, que opera a barragem, para uma ação conjunta, tá bom? Então, tá aí feito o alerta. Aspas para o Marcos Aguzoli, prefeito de São Francisco de Paula. Por segurança, se trabalha com o pior cenário possível. Muito bem, prefeito, muito bem. Não cabe deixar a água chegar no pescoço para depois retirar as pessoas de uma UTI, porque aí essas pessoas vão morrer, tá bom? É isso que está em jogo, gente. Muito bem, boa fala do prefeito Marcos Aguzoli, prefeito de São Francisco de Paula. Por segurança, se trabalha com o pior cenário possível. Se todo o morro que fizemos o levantamento descer, que fizemos o mapeamento, essa onda gerada pela força da terra atingindo a água, chegaria na altura das casas e depois voltaria, podendo passar por cima da barragem. Por isso, acionamos todos os municípios e as pessoas. A barragem acionou suas sirenes e nós, como prefeitura, tranquilizamos as pessoas e fizemos o acolhimento para que todos saíssem do local com calma. É isso. São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, tá bom? Vale Real, Canela e Gramado.
atenção para o que pode acontecer, considerando isso que eu acabei de ressaltar aqui ao longo dos próximos dias, tá bom? Gente, uma notícia fora desse contexto da tragédia no Rio Grande do Sul: julgamento pode cassar mandato do Sérgio Moro no TSE. Isso deve acontecer hoje. O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Paraná, acontece a partir de hoje, dessa quinta-feira, dia 16 de maio, 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar isso seguramente também no ICL Notícias, primeira edição, com vocês. A sessão pode ser assistida ao vivo no canal do TSE no YouTube, tá? Vocês lembram, o Moro passou por um primeiro julgamento no Paraná, ele foi absolvido e agora ele passa aí pelo TSE, o que começou como sendo bastante provável que ele fosse cassado. Eu venho conversando com as pessoas que acompanham o caso, já não me parece ser uma garantia. Talvez o Sérgio Moro não seja cassado e seja absolvido da acusação de abuso de poder econômico, que é a acusação que pesa contra ele nessa ocasião. Vamos ver o que acontece aí ao longo do dia de hoje, tá bom? Mas, ao que tudo indica aí, o cenário é mais favorável pro Sérgio Moro do que a coisa apontava inicialmente, tá? Gente, tem uma matéria do site aqui, iclnoticias.com.br, nosso site, que o Demori visitou. O Demori, vocês sabem, ele está viajando o interior do estado do Rio Grande do Sul, ele vem conversando com as pessoas, ele vem visitando os locais, muitas vezes, inclusive, antecipando o trajeto que a grande imprensa faz depois. O Demori vem mostrando os estragos que as enchentes causaram no Rio Grande do Sul e vem conversando com as pessoas. Isso me chamou muito a atenção. A cidade atingida pelas enchentes, Mussum, no Rio Grande do Sul, tem que mudar para outro lugar, diz um vereador. Em entrevista ao Demori, o Marcos Antônio Bastiani falou sobre a transferência de moradias, comércios e indústria. Então, ele explicou o plano de realocar o município de Mussum em uma área mais distante do rio Taquari, que transbordou com as enchentes e deixou a população desabrigada. Então, abre aspas para o vereador Marcos Antônio Bastiani. A partir de 1941, o rio começou a avisar e a gente percebe que, desde então, o nível das enchentes tem subido, principalmente depois dos anos 1990. O que vamos fazer? Vamos dragar o rio urgentemente ou vamos ter que procurar áreas para realocar a cidade, levando moradias, comércio e indústrias, tá? Então, isso me chamou muito a atenção, porque esse tipo de coisa vai acontecer. Você vai ter municipalidades inteiras no Rio Grande do Sul que terão que ser realocadas, gente. Não adianta começar a reconstruir casa, indústria, toda a infraestrutura civil do local, se você sabe que daqui a 2, 3 meses aquela região vai estar absolutamente tomada pelas águas depois. Então, para quem quiser assistir a entrevista na íntegra que o Demori fez, o Demori tem feito um trabalho brilhante, como sempre, ali no interior do estado do Rio Grande do Sul. Tá lá no nosso canal, o YouTube do ICL Notícias e no canal do Eduardo Moreira também, tá?
ainda no iclnoticias.com.br tem esse texto da Ajuda ao Piva. Família busca corpo de paciente internado no hospital de Canoas e diz que dói o abandono. Parentes buscam, diz o texto da Ajuda ao Piva, parentes buscam corpo de Fábio Eduardo Viesli Fai, que estava internado no hospital de Canoas e não conseguiu ser socorrido antes da enchente inundar o prédio, tá bom? Esse texto é do Igor Melo, que é da coluna da Ajuda ao Piva. Os parentes de uma das vítimas da inundação do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas vivem há 10 dias uma busca para reconstituir o que aconteceu com seu familiar. O operário Fábio Eduardo Viesli Fai, de 55 anos, estava na UTI da unidade e, desde o sábado 4 de maio, a família não conseguiu mais informações sobre ele. Um funcionário de saúde do hospital informou aos parentes de Viesli Fai, dias atrás, que ele não pôde ser salvo e acabou ficando na unidade. Você imagina a dor, gente, que isso não implica para uma família. Contudo, seu corpo não foi recuperado até o momento, ou seja, dias depois, quase 2 semanas depois, essa família não conseguiu ter acesso ao corpo do seu parente para de fato poder tomar as devidas medidas, tá bom? A coluna também confirmou com outros integrantes da equipe do hospital que o operário estava internado no hospital, desde que o hospital foi evacuado no sábado 4 de maio, após ser tomado pela enchente no bairro Matias Velho, em Canoas. A família do Viesli Fai peregrinou por unidades de saúde que receberam pacientes transferidos do HPSC em busca de informações, acreditando que seu parente também havia sido salvo. Também estiveram no IML para tentar encontrar informação, mas não conseguiram. O sinal de alerta soou alguns dias depois. A coluna revelou com exclusividade que o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, do PSD do Rio Grande do Sul, cancelou a transferência dos pacientes para outras unidades, que havia sido marcada para amanhã de 3 de maio, um dia antes da enchente atingir o hospital. A administração municipal ignorou apelos do corpo de funcionários e manteve a decisão quando o bairro de Matias Velho, onde fica o hospital, já estava debaixo d'água. É inacreditável isso, gente. Infelizmente, olha, é muito doloroso ter que dar essa notícia para vocês. Os pacientes só começaram a ser removidos no início da tarde do dia 4 de maio, com o primeiro andar do HPSC completamente tomado pela água. No meio do caos provocado pela demora no resgate, ao menos 2 pacientes morreram. Diante disso, a família passou a temer que Fábio fosse um dos pacientes deixados para trás. Tá? Abre aspas para um dos familiares dele, a Rosane Viesli, que é prima dele. A gente não poderia reclamar se fosse estritamente a força da natureza. A gente ia viver esse luto que é natural, ia sofrer, chorar. O que nos dói é saber do abandono que ele pode ter sofrido. É muito doloroso, tá? É muito doloroso e, infelizmente, de fato, isso é complicadíssimo. Gente, aqui entrando na etapa final do Desperta ICL com vocês, ainda no iclnoticias.com.br, a AGU pede que X, TikTok e Quai retirem do ar fake news sobre o Rio Grande do Sul. Né? Então a Advocacia Geral da União pediu nessa quarta-feira, dia 15, ontem, as plataformas X, TikTok e Quai a retirada de postagem com desinformação sobre a entrega de alimentos com a população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A AGU pede que as postagens sejam removidas no prazo de 24 horas. A medida tem caráter extrajudicial, ou seja, foi feita de forma direta pelo órgão, não envolvendo a justiça. Porque vocês sabem, né? Infelizmente o PL 2630 foi derrubado, então um conteúdo, por mais cretino, mentiroso
falso que ele seja, ele só pode ser retirado das redes sociais caso exista uma determinação judicial. Isso muitas vezes leva tempo. Muitas vezes leva tempo e nesse interim o estrago foi feito, tá bom? Então, de acordo com a AGU, as postagens contestadas afirmam que cestas básicas doadas e enviadas para o Estado foram reembaladas com a logomarca do governo federal, fato que foi desmentido pelo governo e agências de checagem. Então, no entendimento da AGU, as postagens não condizem com a realidade e pretendem enganar a população sobre as ações governamentais. Tem muita notícia falsa rolando, não é pouca coisa, tá bom? E isso também é um prenúncio para o que vai acontecer durante as eleições municipais desse ano. Abre aspas, a divulgação enganosa desqualifica toda a política pública destinada a atender as pessoas em vulnerabilidade, atingidas por situações de emergência ou calamidade pública que se encontram em situação temporária de dificuldade de acesso a alimentos, desencorajando inclusive o apoio da sociedade civil na ajuda mútua aos desabrigados no Rio Grande do Sul. Esse é o argumento da AGU. Agora, AGU, não basta, essa é uma medida absolutamente necessária, mas não basta. Os propagadores das notícias falsas, principalmente considerando as notícias que têm um impacto maior na assistência às pessoas que foram atingidas pela tragédia, têm que responder judicialmente. Eu venho insistindo isso, sob pena de me repetir de forma reiterada, eu vou dizer isso mais uma vez. Esse é o único caminho e a única linguagem que essas pessoas entendem, tá bom? Elas precisam responder na medida da lei. Gente, uma notícia relacionada ao contexto internacional do genocídio israelense em Gaza, que segue, tá bom? Os Estados Unidos, essa é uma notícia do Valor Econômico. Estados Unidos querem que países árabes formem coalizão para governar Gaza no pós-guerra. 3 estados árabes tiveram discussões iniciais, Egito, Emirados Árabes Unidos e Marrocos, mas eles gostariam que os Estados Unidos reconhecessem primeiro um Estado palestino, disse uma fonte ao Financial Times, ao jornal Financial Times. Então veja que curioso, os Estados Unidos financiaram Israel de todas as formas possíveis, forneceram armas, Israel basicamente obliterou a faixa de Gaza, acabou com absolutamente tudo que vive na faixa de Gaza, e agora os Estados Unidos querem que uma coalizão de países árabes governem o caos que eles tanto financiaram e ajudaram a produzir. E eles já fizeram isso com várias, fizeram isso com o Afeganistão, fizeram isso com o Iraque, fizeram isso com o Haiti aqui, principalmente Canadá e Estados Unidos. Eles arrebentam o país e depois dizem, não, agora vocês toquem aí, tá bom? Porque me parece de bom tom que vocês assumam o comando desse processo. Então tá aí. Os Estados Unidos demandando, eles querem que países árabes formem uma coalizão para governar o estrago que eles causaram e que continuam causando para todos os efeitos, tá bom? Isso ainda não acabou. Infelizmente, a imprensa nacional reduziu o nível de atenção considerando o genocídio em Gaza por conta das tragédias da tragédia climática que acometeu o sul do Brasil ao longo dos últimos 10, 12 dias, tá bom? Mas isso está acontecendo, isso não acabou e você tem um nível de tensão enorme do exército israelense ali na cidade de Rafah, que é o último refúgio das pessoas que lutam pela própria vida e pela própria sobrevivência ali na região de Gaza, tá bom? Gente, eu vou chamar aqui um encontro imperdível que a gente tem nesse momento. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui
tá aí, tá bom? Esse é um encontro imperdível que a gente tem, transformador, com tudo que você precisa saber para enxergar a vida por uma nova perspectiva. A gente convidou o pastor e deputado Henrique Vieira para compartilhar com a comunidade ICL a sua história de vida, que é pautada pelo amor e pela luta justa. O pastor Henrique Vieira, vocês sabem, é uma figura impactante no cenário brasileiro. Ele é reconhecido pela sua defesa incansável dos direitos humanos, da justiça social. Ele é formado em teologia, sociologia e história, e ele ultrapassou as barreiras e hoje lidera causas que vão além dos muros da igreja, lutando contra as desigualdades e as injustiças que permeiam a nossa sociedade, tá? Então tem aí esse encontro dia 26 de maio, domingo, 8 horas da noite, em busca do melhor da vida. Lições do pastor Henrique Vieira, um encontro transformador que fará você repensar a vida. Esse encontro do Edu Moreira com o querido pastor Henrique Vieira, imperdível, de novo, bota na agenda, dia 26 de maio, domingo, 8 horas da noite, ao vivo aqui no ICL, tá bom? Com isso, eu encerro o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Beijo grande para vocês, bom dia, fiquem bem, tchau, tchau. Fala turma, o ICL Tank, reality show do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimento para empresas e ideias que queiram construir um país melhor, entrou na sua segunda fase. Na primeira fase, 1.200 pessoas inscreveram seus projetos. Agora só vão sobrar 20, 10 por votação do júri técnico, 10 por votação do voto popular. E é aí que você entra, você que está com um projeto inscrito, pega lá seu link, manda para todo mundo que você conhece e começa a pedir voto. As pessoas podem votar uma vez por dia. E se você é da comunidade ICL, vai lá ver os projetos, tem muita coisa incrível. E escolhe os projetos que você acha que devem ir para a próxima fase. Agora não tem escapatória, é pedir voto, pedir voto, pedir voto e esperar para ver quais são os 20 que vão ficar para a próxima fase. Um abração e vamos com tudo! Você já ouviu falar de eco-ansiedade? Como é que fica a saúde mental da pessoa que foi afetada por uma catástrofe climática, como a que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? Eu converso com a psicanalista Ingrid Jeromelic hoje no Em Detalhes para tentar responder essa pergunta. A partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.